Indígena também, dá uma parte. Se o Estado garante a direito deles. Bom, em São Paulo nós temos aproximadamente 62 aldeias. A população, acho que 80% da população em São Paulo é de jovens, né? Que está entre essa faixa etária de 17 a 29 anos, vamos dizer assim. Mas aí a questão da juventude, ela precisa ser avaliada de cada povo. Então, aqui em São Paulo nós temos, em terras indígenas, que são territórios originários indígenas, são 5 povos. Tem o Terena, o Caingangue, o Krenak, o Guarani, o Aguarani e o Tupi-Guarani. Então, cada povo tem uma forma nos seus ritos de passagem, né, cultural. Então, se eu for entrar na questão cultural, para me explicar qual é o rito de passagem, como a gente enxerga esse momento, 20 minutos não dá nem para começar, né? Mas eu queria então aproveitar esse momento que estamos aqui na Defensoria Pública para tratar de questões políticas, né, com relação à negação do direito dos povos indígenas de continuarem existindo como povos indígenas, né? O Estado de São Paulo, todos nós que estamos aqui temos a consciência que é um Estado genocida, que é um Estado etnocida, que é um Estado violento, que é um Estado racista, que é um Estado que tenta, de todas as formas, né, se valer dessa estrutura do poder do Estado, da política, da economia, né, para tentar apagar essas populações, né, indígena, o negro, né, enfim. A gente tem na história, né, do povo indígena em São Paulo, muitos confrontos, né, grandes pela terra, pelo território, né, e hoje a juventude indígena, ela assumiu, né, a frente dessa luta. Então eu estou dizendo como jovem que nós temos uma confiança e um respeito e um direcionamento feito por nossos anciões, que eles depositam nos jovens toda a esperança da resistência do povo. Então os jovens conseguem conversar em português, conseguem sair da aldeia, né, coisa que não é tão fácil para os nossos avós. Então eles passam os ensinamentos e aí a gente sai para enfrentar o Juruá, né, sobre essas questões das violações de direito, porque historicamente todo esse poder hoje econômico que São Paulo tem, toda essa estrutura do Estado, o Palácio dos Bandeirantes, rodovia Anhanguera, rodovia dos Bandeirantes, né, Fernão Dias, a estátua do Borba Gato, o monumento das bandeiras, né, toda essa estrutura que o paulistano tem tanto orgulho, né, pelo menos essa parte dos paulistanos que se vê representado por essas figuras que são consideradas heróicas, ou por essas estruturas, esses monumentos que são arte, cultura, né, que expressa uma história. Para nós indígenas, né, tudo isso representa algo muito cruel muitas vezes, né, porque o Juruá, ele criar cada vez mais lugares, espaços que fazem referência aos assassinos, aos perseguidores, os assassinos dos nossos povos, né? É uma afronta muito grande, porque muitas vezes o Juruá pensa que a gente não tem sentimento, é como se a gente não tivesse sentimento, não existisse, né? Como se eles pudessem pisar sobre a nossa história, pisar sobre o nosso sentimento, sobre o nosso orgulho de ser indígena e de alguma forma nos atingir. Mas é aí que ele não consegue entender que a resistência indígena ela acontece não porque nós estamos
de certa forma, como que eu posso dizer? Porque isso que ele faz é como se ele nos subjugasse, nos tratasse como inferior, colocasse a cultura do Juruá acima da nossa, né? Mas dentro das nossas comunidades, por menor que seja esse território, a gente tem a nossa identidade preservada e a gente luta por essa sobrevivência da nossa cultura, do nosso povo. E independente da situação que a gente é colocado, não há nenhuma expectativa nossa indígena de se tornar Juruá. Não há. Então ele pode criar o que ele quiser, ele pode criar, pensar da forma que ele quiser, criar o pensamento filosófico, intelectual, a ciência. Nós não queremos deixar de ser indígena, de ter a nossa cultura, porque isso é o que dá sentido, isso é o que dá dignidade para a nossa comunidade. A nossa língua, a nossa reza, né? A nossa forma de se organizar como povo, né? Pra gente, quando a gente fez a ocupação aqui no pátio do colégio, fizemos uma retomada simbólica desse lugar, né? Então, a gente viu ali, para nós Guarani, ver aquelas crianças ali sob efeito de droga, foi muito chocante, né? Os Guarani choraram ali vendo aquelas crianças. Não aguentaram aquela situação. As mulheres, os velhos, os jovens Guarani começaram a chorar quando viram aquelas crianças assim, drogadas. E sem ninguém por perto, sem um adulto, mas as pessoas passavam perto e ninguém ligava para aquelas crianças. Ninguém ligava nem para os Guarani. O Juruá passava ali, a gente dançando, rezando, as pessoas passavam e nem ligavam para aquilo. O próprio padre tentou expulsar a gente daquele lugar, dizendo que ali a gente não poderia passar a noite ali. E lá eles têm mapa, lá eles contam um pouco da história do que foi os povos indígenas, né, naquele período. Falam que aquelas paredes foram os povos indígenas que construíram e queriam expulsar a gente dali, né? Então, assim, São Paulo é um estado, né, muito sombrio assim, com relação aos interesses não só da população, mas principalmente ao que o governo oferece para a sociedade, né? É cruel você imaginar essa cidade crescendo em cima da mata. Isso é um absurdo. Essa cidade se expandindo, as pessoas se aglomerando no mesmo lugar, a saúde sumindo, o ar acabando, a água desaparecendo, o rio Tietê passando no meio da cidade, todo mundo passando por cima, sentindo aquele cheiro, e isso expandindo, 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 expandindo. Que loucura isso! E o Juruá se diz civilizado e nos subjuga dizendo que nós somos uma trave a esse progresso, a esse desenvolvimento. Que absurdo! Criar um monumento como aquele monumento das bandeiras, sabe? Aquilo é uma coisa de uma crueldade tão grande do estado de São Paulo, que a gente já fez tanta luta para acabar com esse negócio de colocar nome de rodovia, de rua, de estação de metrô, de trem, tudo que eles batizam é com nome de bandeirante, é com estátua, é com monumento. Que absurdo isso! Estado racista, governo racista, governo genocida. O genocídio hoje em dia não é aquele genocídio que chega e dá um tiro, como é com a população negra na periferia. Nós indígenas não estamos morrendo dessa forma aqui em São Paulo. Nós estamos morrendo porque o governo está acabando com o nosso lugar de sobrevivência, que é a natureza. Só que ele não está matando só o índio, ele está matando o próprio Juruá. Todo mundo aqui está morrendo. O branco, o negro, o pobre, o rico, o milionário, o bilionário. Todo mundo está morrendo com esse modelo de política do Estado, com esse modelo de sociedade. Isso é loucura. Para nós indígenas, ver o Juruá destruindo cada dia mais e a gente defendendo com a nossa vida o pouquinho de Mata Atlântica, por exemplo, que existe. Então, para nós, jovens, a nossa consciência, quando a gente vai dialogar com o governo, quando a gente pede apoio do Ministério Público Federal, da Defensoria Pública, a gente sabe, a Defensoria Pública do Estado não atua em favor dos povos indígenas, jamais. É muito fato isso que a gente vê. Parece que fala, porque a Defensoria Pública do Estado é subordinada ao governo do Estado, é subordinada à política do Estado, é um comando do Estado. Esse governo, ele dominou o Estado inteiro de uma forma que os procuradores ficam de braço cruzado, parece que não consegue agir, que está numa camisa de força. Eu sinto isso, porque
A Defensoria Pública do Estado, as instâncias de justiça do Estado, elas atuam de uma forma contra a gente que é indígena. É isso que a gente sente. Eu não vim aqui de forma alguma para tentar falar que está tudo bem, que a gente acredita no apoio. Não, a gente sabe como é que é. A luta depende da gente. Né? Se a gente não for lá enfrentar, a gente vai preso, a polícia ameaça, como eu já fui ameaçado tantas vezes. Né? É tentativa de homicídio, é prisão, é perseguição, é o governo entrando com reintegração de posse, o governo usando a mídia. O governo usando a mídia para criminalizar, para marginalizar uma comunidade indígena, sabe? Esse discurso todo, né? Então, assim, é um momento tão crítico no mundo, mas no Brasil, em São Paulo, porque muitas pessoas acreditam, vêm muitas vezes das suas regiões, né, do Nordeste, de outras regiões do Brasil, para cá, acreditando que vai conseguir uma questão de um trabalho, de alguma formação, mas entra nesse mundo insano de destruição de tudo, de não se conectar mais com a terra, com a natureza, de viver nos asfaltos, nas ruas, nos prédios, no ar-condicionado, e tudo isso. E nós, Guarani, nós só somos 2.000 aqui na capital de São Paulo, na cidade de São Paulo, com uma população de quase 14 milhões de Juruá. É uma desproporção tão grande, tão brutal, que a mortalidade infantil de São Paulo, a maior é nas terras indígenas, que representa menos de 1% da população de São Paulo. 55% das crianças que morrem estão nas terras indígenas. A população da minha comunidade são 700 Guarani, lutando para sobreviver. As crianças, todo dia com pneumonia, doente, a água do rio da aldeia está poluída, sabe? Aí o governo entra com ação de reintegração de posse, ação contra a demarcação. A gente não vê as defensorias, né, estaduais, porque se fala muito que tem que ser na esfera federal, né? Mas muitas vezes nós somos negado muitas vezes esse direito de ser atendido, de ser ouvido, de ser acompanhado, muitas vezes assistido por uma defensoria estadual por causa desse discurso. Mas tem muitas coisas que podem ser feitas, porque as políticas públicas a nível estadual, elas não podem ser colocadas como tem que vir da FUNAI, ou tem que vir da AGU, ou tem que vir do Ministério Público Federal. A Defensoria Pública pode fazer isso. Ela deveria também cobrar o Estado, por causa de todas essas omissões, com a saúde, né, com o bem viver das comunidades indígenas. Nós estamos sendo atacados, a especulação imobiliária, né, é a questão de toda essa violência que vai chegando próximo às aldeias, os atropelamentos. A população indígena hoje, infelizmente, essa juventude que a gente está discutindo é a juventude que está nos índices de suicídio, está no topo dessa estatística, né? Então, para nós, assim, é muito doloroso a gente sair da aldeia, vir para cá, né? Eu estou falando aqui com esse sentimento de indignação, porque São Paulo é um estado que, de verdade, a gente fala, mas no final das contas vem a polícia, vem um policial com um escudo, com uma bomba, com uma arma, que acha que ele tem que te matar, acabar com a sua vida, e você tem o que fazer. O governo coloca a polícia para defender ele, sempre. É sempre dessa forma. Então, as instâncias de justiça, a defensoria pública, deveria atuar com muito mais força por causa da tamanha injustiça, por causa da tamanha covardia, por causa da quantidade de violações de direitos humanos. A defensoria pública deveria ser pública, de fato, para o povo, não uma estrutura do Estado, porque o Estado já é covarde, o Estado já faz tudo o que ele tem que fazer. Ele mata para crescer, ele mata para se desenvolver, ele mata para progredir. Essa é a política do Estado. Então, a defensoria pública deveria, de fato, atuar com muito mais rigor, porque na ponta nós estamos enfrentando. Está aqui, o companheiro está falando da luta, né, que é travada por essa população. Aí eu venho aqui falar da comunidade indígena, que nós estamos lutando para sobreviver, né, enfrentando todas essas questões. Mas e aí, né? O que a gente pode fazer? Da nossa parte, a gente já está no limite. A gente já está no nosso limite
de enfrentamento, de entregar a vida, é um pensamento de liderança, é pensamento suicida, porque você entrega a sua vida pela sua comunidade, né? Você vê a polícia na frente, você vê tudo ali na frente, você vê o Estado inteiro contra você, você vê a população, né? Então você já está no limite. E quando a Defensoria Pública vai chegar no limite? De falar, olha, não dá mais para a gente não fazer. Agora chegou a hora de começar a fazer, de começar a denunciar, de começar a organizar, de começar a trazer o povo para cá, para dentro de fato, e vamos tocar essas lutas junto com esses movimentos, sabe? É uma coisa muito amarrada. Eu, agora que eu estou mais próximo dessa questão estadual, eu vejo o quanto é amarrado, o quanto é difícil, quanto as instâncias de justiça estadual, elas compactuam, assim, elas são aliadas do governo a um nível que você não tem como confiar. Não tem. Ah, é do Estado, Defensoria Estadual. Vixe, melhor nem envolver, deixa de fora, porque você sabe, o medo, a submissão dos juristas do Estado, com medo desse poder do Estado. Você vai falar, nessas instâncias todas é assim. Um tribunal, um juiz. Quantos juízes das primeiras instâncias aqui, até em São Paulo, a gente já sofreu reintegração de posse, inclusive, porque uma juíza de São Paulo, em 2016, ela não reconheceu a comunidade como indígena. Então, para acelerar o processo de reintegração de posse, ela já fez a reintegração como se não fosse indígena. Ela assinou, a polícia foi lá, acabou com todas as casas, expulsou as famílias, tudo, tirou nossa comunidade de lá. E a gente voltou em 2014. Né? De 2016 ficamos até 2014, fora da terra. Então, assim, eles colocaram lá, não são indígenas, são invasores de terra. E para isso a justiça estadual foi rapidinho. Por quê? Olha que pilantragem da justiça. Ah, não, vamos falar que eles não são indígenas, vamos entrar com a reintegração de posse rapidinho, porque se a FUNAI chegar, aí vai sair da nossa alçada. Então vamos mandar ver aqui. Olha a covardia da justiça estadual. Aí como é que a gente confia numa justiça estadual? A gente tem que confiar, infelizmente, na nossa capacidade de articulação com os movimentos, na nossa capacidade de um reconhecer a luta do outro, de um apoiar a luta do outro, entre movimentos, entre pessoas que não estão dentro dessas estruturas. Eu espero muito assim que desse diálogo com a Defensoria Pública do Estado, a gente consiga ampliar essa atenção às comunidades indígenas, consiga ter um mapeamento dessas políticas que não estão acontecendo, que estão desaparecendo, porque com relação à educação, né, se fala muito na questão da juventude. Para nós indígenas, conseguir as escolas nas aldeias foi uma conquista, foi uma vitória, mas agora tem essa ideia de escola, à distância, de escola sem partido, de tanta coisa, e muitas vezes assim, o que a gente vê é que não há interesse de fato do governo do Estado de garantir a educação diferenciada para os povos indígenas. A gente tem quase 90% dos professores indígenas sem formação inicial, né? Tem 90% dos professores indígenas sem formação inicial. As escolas, tem aldeias que não tem escola, que as crianças estão tendo aula numa situação difícil ali, né? Que no mesmo lugar que é a salinha de aula de madeira, é o mesmo lugar que tem o atendimento médico, que as mulheres têm que fazer os exames ginecológicos ali, tudo junto dentro daquela sala, onde faz a merenda, é tudo numa cabaninha, né? Então, assim, é uma situação difícil que a gente está enfrentando, né? Eu acho que a Defensoria gostaria de fazer esse pedido, né, em nome dos povos indígenas de São Paulo, que acompanhe essas políticas estaduais, que ouçam essas denúncias por parte dos povos indígenas, né? Porque a gente tem uma pilha, se for ver no Ministério Público Federal, dali aqui, de denúncia com relação a esse Estado, sabe? Uma quantidade de denúncias que não tem fim, né? Então, precisa somar, a Defensoria precisa chegar junto com a comunidade indígena, com os povos indígenas, ouvir, fazer esse trabalho de ouvir e levar adiante essas demandas, né? Porque quando hoje, para nós assim, quando se fala em estrutura do Estado, que o Estado vai nos defender, a gente tem mais medo do que falar, não, o Estado vai defender a gente agora. Não, se falar um juiz de primeira instância estadual, um tribunal, uma defensoria estadual, a gente já fica, mas será que a pessoa é de confiança? Será que vale a pena? A gente está preocupado porque não dá para confiar. Infelizmente é essa situação, né?
não apontando aqui nenhum funcionário da Defensoria Pública, mas falando como alguém que vê o tamanho da brutalidade desse Estado e que a gente muitas vezes continua reproduzindo essas falas. Uns de nós vai, né, tomba no meio dessa luta, né, a gente perde pessoas que são referências para a gente, né, os jovens vão se suicidando, um dia você está conversando com um jovem, no outro um deles tira a própria vida, ou um é assassinado, e você vai perdendo ali o seu povo, vai perdendo a sua referência, a sua comunidade, as pessoas que são da sua família, né? Enquanto isso a gente está reproduzindo. Então, para a gente assim, o que resta é lutar mesmo, e nossa comunidade está nesse processo de luta, e assim a gente vai ficar, e esse governo só vai tomar nossa terra, né, quando ele matar todos nós ali. Quando tiver um Guarani vivo, ele vai ter que enfrentar, e a gente não vai desistir jamais do nosso direito. Então agora nós vamos passar para o companheiro aqui do Mato Grosso. E aí, como fica a relação do diálogo entre estadual, a coisa federal, e se a realidade dessa juventude que ele tratou aqui também acontece no outro território também. Imara tapehan marao ahilimā. Aham tai potoa aham tava vevi. Zaprani wene te potoa de tosi. Anta siro manorinha ho. Potta. Asa vai mas me pico. Senata. Gatat narata. Boa noite, gente. Eu vou me reapresentar. Eu sou Arceria Juruna, sou filho do povo Chavante, da nação Chavante, região centro-oeste do país, aldeia Namucorá, terra indígena São Marcos. Creio que, em cima da palavra do meu parente Davi, nós somos de culturas distintas, porém as problemáticas muito similares. E aqui eu vou fazer um pequeno esboço de como é a situação dos jovens na minha região, no contexto do Centro-Oeste. Nós somos indígenas, somos originários dessa terra, porém somos invisíveis no nosso próprio país. Se nós somos invisíveis no nosso próprio país, imagina a situação dos jovens. Em que situação que eles ficam? Que referência eles vão ter? Como aqui o companheiro citou na primeira fala dele, que o capitalismo está entrando nas aldeias indígenas. Eu vou além, o capitalismo chegou junto com as caravelas. O Brasil, ele já começa através de como é que é a palavra do momento? Através de um fake news. O Brasil já começa através de um fake news, ensinam nas escolas primárias que o Brasil foi descoberto. Assim, o sistema educacional, professores, eles não nos reconhecem, eles não valorizam a nossa cultura como originária, eles não reconhecem os povos indígenas como a origem da humanidade aqui, nesse país de dimensões continentais, que é o Brasil. Por exemplo, no contexto a nível de Centro-Oeste, que é a minha região, são 42 povos e mais 6 ou 8 em estado de isolado. Eles não têm o contato com essa sociedade urbana. E no caso gira entre 40 e 45 mil indígenas a nível de Mato Grosso. Nós, Chavantes, somos juntando as 9 terras indígenas, somos divididos em 9 terras indígenas, somos em torno de 18 a 20 mil indivíduos. Isso segundo alguns censos, por exemplo, o Instituto Brasileiro de Geografia, Física e Estatística, o IBGE, ele forma os números, o Ministério da Saúde chega com outros dados, a FUNAI chega com outros dados. Em quem a gente vai acreditar realmente? Quem que vai? E em outro sentido, como
como o companheiro citou aqui primeiramente, a questão do capitalismo que atrapalha, que fragmenta a nossa cultura. Eu creio que não só o capitalismo, mas outras questões que chegaram junto com as caravelas e até hoje estão impregnadas no meu povo, como a questão religiosa, que veio como um rolo compressor e atuando da mesma forma que o Estado, desvalorizando os nossos ritos, costumes e culturas, nos querendo colocar em um molde de cunho eurocêntrico, ao meu ver, não sei. Por exemplo, ali na minha região ocorrem, em muitos cartórios, eles não reconhecem o nome indígena. Se porventura chegar um chavante ou o indígena de um outro povo em determinado cartório, eles não reconhecem aquele nome. O que o Estado está querendo fazer? Ele está querendo tirar a nossa real identidade e nos forçar a uma assimilação cultural coercitiva. A gente não tem uma opção. Ou a gente luta para esse empoderamento nosso, ou o que a gente vai fazer? No caso, como nós moramos numa terra indígena, por exemplo, a terra indígena São Marcos se não me engano, são 190 mil hectares. São 190 mil hectares, porém é uma terra demarcada e homologada, porém, eu estava comentando com o Davi mais cedo. Hoje em dia, terra demarcada e homologada não é sinal de qualidade de vida. Não é sinal de qualidade de vida. Eu creio que o Estado, que o governo pensa que basta apenas você demarcar e homologar a terra do indígena. Não, a gente tem que fazer muito além. A partir do momento que nós somos povos nômades por natureza, a partir do momento que nós ficamos demarcados em um local, nós ficamos praticamente ilhados, em um curral, cercados. No caso, qual o raciocínio que eu quero trazer para vocês? A população aumenta, mas a quantidade de animais ela não consegue acompanhar isso. No caso, os animais sendo o nosso alimento tradicional. No caso, os animais não acompanhando, nessa mesma velocidade do crescimento da população, o que nós vamos fazer? Nós ficamos reféns da comida externa, da comida industrializada. E ficando reféns desse tipo de dieta, com esse tipo de alimentos, o que ocorre pelo menos ali no meu povo? Existem jovens lá que eles desenvolvem o diabetes com 14 anos de idade, com 13 anos de idade. Mas nisso a gente pode perceber que também não é uma questão que a criança já começa a sua dieta com uma má qualidade alimentar. Não, a mãe já tinha uma péssima qualidade alimentar já no ventre. E o e ao meu ver, qual era o real papel do Estado em relação, pelo menos, aos nossos jovens? Era nos proporcionar novas ferramentas de cunho de cultivo que nós pudéssemos prejudicar menos a natureza possível. Porém, como eu estava falando no começo da minha fala, isso não ocorre. A força do Estado, o braço do Estado não chega na minha aldeia. Ele não chega. Quem faz o papel do Estado são lideranças jovens, que têm uma outra perspectiva, que já tiveram uma outra experiência fora da aldeia. Um pouco antes de eu sair da aldeia, por exemplo, eu e minha irmã, nós fazemos esse papel de Estado ali na aldeia. O que a gente fez? A gente fizemos um projeto que visava o próprio povo chavante conhecer a própria territorialidade dele. Porque o que ocorre? Como com a chegada da luz, da energia elétrica, isso não é só a realidade do povo chavante, não. A realidade da maioria dos povos aqui no Brasil. Com o chavante ocorreu isso. O nosso primeiro contato pacífico ocorreu por volta de 1940 e 1945. Ou seja, 70 anos de contato.
Porém, só um pouco tempo, porém, nesse curto período adquirimos coisas boas e coisas não tão boas. A questão da luz ocorreu o seguinte, por exemplo, lá a gente tem um costume de que todo entardecer, os homens se reúnem no centro da aldeia para discutir questões pertinentes, políticas externas, essas questões. Com a chegada da luz, o centro estava ficando menos vazio, com menos gente. O que o pessoal eles estavam fazendo? Não, vamos fazer a reunião após a novela, vamos fazer a reunião após o filme. Quando eu e minha irmã fizemos esse projeto de visar, de proporcionar o pessoal a ter uma dimensão real da nossa territorialidade, tem muitos jovens que não conhecem o território em si. Por exemplo, tem os velhos, por exemplo, que são nossos livros vivos, né? Dependendo, ele quer comer determinado alimento que cresce no angu, por exemplo. Angu é tipo um pântano, ele que cresce no pântano, ele quer determinado fruto. Só que o jovem, como ele não sai para caçar, ele só fica em casa, ele não conhece o território. No caso, eu creio que cabe aí o nosso papel como jovem, o nosso papel como liderança, esse nosso papel de que nós já temos uma certa experiência em comparação à maioria, de revitalizar, de vir a reforçar, empoderar essa questão da cultura materna. E outro dia eu estava conversando com uma sobrinha minha, nas minhas últimas férias, ela tem por volta de 7, 8 anos de idade. Eu estava perguntando para ela não fala português. Eu estava falando com ela, eu falei, sobrinha, você tem que aprender a falar português. Quando você crescer, você vai precisar. Ela falou assim, tio, eu não quero aprender a falar português. Para que eu vou aprender a falar português? Eu vou crescer aqui, eu vou morrer aqui. Eu não sou o Brasil para eu aprender a falar português. O que eu quero com português? Não quero nada. Eu quero ficar aqui. Naquele momento, eu fiquei espantado, mas ao mesmo tempo feliz. Porém, que a gente percebe que a criança é reflexo do adulto, né? E, por exemplo, ali entre o Chavante a gente tem essa questão da autovalorização muito forte. A gente não tem receio, vergonha de falar na língua, no contexto urbano, de usar os nossos adornos, de usar a nossa organização social perante outras sociedades. Não, pelo contrário, como o Davi falou, é isso que nos dá essas nossas especificidades que nos fazem realmente diferentes. Porém, é um diferente que acho que chega a um ponto que chega a ser até nocivo para o Estado, que chega a criar um clima de afronta. Isso em muitos sentidos. Como, retornando ao começo da conversa, da exposição, isso foi apenas um pequeno esboço para a gente estar ciente e perceber que, retornando à minha fala, apesar de culturas distintas, essas problemáticas são totalmente similares, ou até iguais, dependendo. Queria agradecer a oportunidade, muito prazer a cada um de vocês.